Graça e paz, meus amados irmãos. É com grande alegria que estou aqui hoje para falar da parte do Senhor Jesus Cristo. Assim exaltar o seu santo nome por meio da palavra do Senhor. Nesse momento estaremos fazendo uma oração introdutória e em seguida ouviremos um louvor de engrandecimento ao nosso Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, graça te damos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos agradecer, Pai, pela tua misericórdia, teu infinito amor, sabedoria, Pai, que nos é revelada através de Cristo Jesus e teu Santo Espírito, Pai. E assim nós temos reconciliação contigo, e assim, Pai, podemos agora, nesse momento, estarmos aqui, louvando e engrandecendo teu santo nome. Que o Senhor Jesus Cristo venha a ser sempre presente em nossas palavras, que a sua verdade venham ser aquelas que venham ser sempre ressaltadas em tudo que venhamos a fazer. É isso que te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, a te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei
Meus amados, louvor excelente foi cantado nesse momento, mas agora estaremos partindo para a parte principal, que é a mensagem de Deus. A mensagem do Pai ao qual Ele nos direciona. Vamos estar fazendo a leitura de hoje, da mensagem de hoje, em 1 Coríntios 30, versículo 30 e versículo 31. Peço que os amados estejam abrindo. Mas antes eu vou fazer uma reflexão, uma lembrança daquilo que foi já dito anteriormente, como nós estamos fazendo aqui um estudo extensivo da carta de 1 Coríntios. Eu vou estar recapitulando um pouco do que já foi dito anteriormente. Anteriormente falamos sobre a cidade, que é uma cidade rica. Ela é tanto rica em questão de economia, quanto em questão de cultura. É uma cidade extremamente cultural. É uma cidade que está com cultura grega, onde há diversas filosofias que andam por meio dela. E ela é uma cidade também que é portuária, então há uma economia elevada. E aqui Paulo também está escrevendo esta carta simplesmente para tratar alguns problemas que essa igreja ela tem. Dentre elas está falando sobre divisão dentro da própria igreja. E Paulo começa a tratar essas divisões dentro da igreja, e aí para isso ele traz algumas verdades ao qual foi ministrada nos capítulos anteriores. No capítulo anterior, perdão, nesse próprio capítulo, o capítulo 1. Ele começa tratando sobre essa divisão ali no versículo 10 ao 17, onde ele trata sobre a questão de uns dizerem que é de Cefas, outros de Apolo, outros de Paulo e outros da parte de Cristo Jesus. Porém, Paulo ele começa a trabalhar essa situação dizendo que eles não devem se gloriar em ninguém e nem em grupo algum. Porém, eles deveriam se gloriar em Cristo. É ao ponto que chegaremos hoje. E para ele chegar até esse ponto, ele fala sobre a loucura da mensagem, ali no 18 ao 25. Ele fala que esta mensagem é loucura, tanto para os judeus quanto para os gregos. Pois os judeus queriam aquele que fosse o redentor da sua nação. E os gregos buscam aquele que detém toda a sabedoria, aquele que seja eloquente, aquele que seja apresentado de forma palpável, que seja bonito, vistoso, e assim um cara que carregasse multidões. E este não foi o objetivo de Cristo, nem redimir uma nação e nem ser muito visível, mas sim a sua instituição, a sua forma de agir sempre foi para obedecer à vontade de Deus. E ali ele fala um pouco sobre a vocação do crente, que a vocação do cristão é simplesmente loucura para o homem. Porque o homem, geralmente, quando vai pegar uma instituição e vai adquirir pessoas para fazer parte desta organização, ele procura pessoas que sejam qualificadas, procura pessoas que sejam de nome renomado, procura pessoas que tenham algum tipo de currículo que possa ser agregado. Porém, Cristo aqui, ele não usa dessas pessoas. Ele usa de pessoas humildes, pessoas que não têm um currículo elevado, pessoas que são à margem da sociedade. E ele fala sobre a vocação dos santos, que é mais ou menos essa loucura. São pessoas que não têm o porquê ser chamado, porém são chamados. E aí chegamos nos versículos que estaremos tratando nesse momento, que é o versículo 30 e o 31. Façamos a leitura. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Esta palavra que ele está ministrando nesse momento, nesse versículo, ele está falando exatamente por causa desta divisão que há dentro da igreja. A questão dos homens quererem dizer que são de determinados grupos e se vangloriarem por ser deste grupo. Poxa, eu sou do grupo de Paulo. Paulo era o cara. Não, eu sou do grupo de Pedro. Paulo não é ninguém. Pedro que era realmente a pessoa.
E aí ele fala que estas verdades não devem ser dessa forma para dentro da igreja de Cristo. E ele fala que este grupo que há na igreja de Cristo é um grupo adquirido pelo Senhor para quem? Para Deus. Então é a primeira parte do versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Nós somos de Deus, em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja deve ser unânime, um grupo só, um grupo coeso, que é adquirido em Cristo Jesus para Ele, para Deus. Não há uma facção, não há um corte dentro da igreja. A igreja não é uma igreja retalhada, mas é um corpo, é uma unidade, e adquirida em Cristo. Esta oração se trata sobre a briga da igreja por grupos. Está afirmando que cada grupo pertence a esse grupo pertence simplesmente ao cristão. Ou seja, vocês não têm uma divisão, porém há um grupo só, o grupo dos cristãos. Grupo de Deus, povo de Deus. E assim somos o grupo de Deus por meio de Cristo. Por que por meio de Cristo? Esse por meio de Cristo está falando exatamente sobre a obra de Cristo Jesus que nos redime, sobre a obra de Cristo Jesus que nos reconcilia com Deus. Ele está aqui falando sobre a obra de Cristo que nos traz a presença de Deus. E aí, como ele bem disse aqui, o qual nos tornou da parte de Deus. Nós somos da parte de Deus por causa desta obra. E é isso que ele está tratando aqui nesse momento. Cristo nos tornou da parte de Deus. Está falando sobre o sacrifício de Cristo que nos trouxe reconciliação com Deus, nos dando uma nova comunhão com o Pai. E para explicar esta reconciliação, e para explicar esta obra de Deus, ele afirma 4 ofícios de Cristo. Ele levanta 4 ofícios de Cristo que são básicos e que são a premissa principal para que nós tenhamos comunhão com Deus. E quais são esses ofícios de Cristo? A primeira é a sabedoria. A segunda, ele fala que é a santificação. Depois, a justiça e redenção. São esses 4 ofícios que estaremos tratando nesse momento. Então vamos entender um pouco sobre a sabedoria que está em Cristo Jesus. Ou o ofício de sabedoria que é o próprio Cristo. Nós não devemos entender que Cristo ele começa seu ofício simplesmente na encarnação. No momento onde que ele nasce, ali de Maria, e aí depois começa a caminhar junto com os discípulos, trazendo ensinamentos, prodígios e milagres. Mas sim, o ofício do Senhor Jesus Cristo, ele é mais amplo. É um ofício completo em toda a criação humana. Ele vem de início ao fim na obra dada do homem. O homem lá no Antigo Testamento ele já vê a ação do Cristo Jesus sendo manifesta diante deles. Porém, essa manifestação ela fica mais visível no Novo Testamento, onde ele é encarnado. E ela será mais bem vista no futuro, aonde estaremos com Deus. E é isso que ele está tratando aqui hoje. Sobre a obra de sabedoria, que ela começou no Antigo Testamento com uma visão bem apelumbrada, ela é uma visão mais clareada no Novo Testamento e será uma visão totalmente aberta no momento aonde que estaremos juntamente com ele. E aí, como que ele atua no Antigo Testamento? Cristo ele atua no Antigo Testamento como um anjo do Senhor. Cristo, ele por várias vezes, você vai ver ali no Antigo Testamento citações do anjo do Senhor. O anjo do Senhor que lutou com Jacó. O anjo do Senhor que conversa com Abraão no momento onde que a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra vai ser destruída. E aí Abraão começa a conversar com esse anjo, pedindo sobre a vida de Ló. E aí ele vai pedindo sobre o justo. Se houver um justo,
o Senhor terá compaixão desta cidade? E assim é este anjo do Senhor, ao qual estamos falando, ele também está presente ali. Ele traz as boas mensagens de Deus. Ele traz boas novas àqueles que fazem parte da nação de Israel. Ele sempre se apresenta ali na época de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você vê ao longo da história o anjo do Senhor se apresentando. Posteriormente você vê a ação de Cristo também como aquele o espírito de revelação que está com os profetas. Os profetas recebem a sua revelação, a mensagem que vai ser explanada para o seu povo através de Cristo. É esse que vem até eles como espírito de revelação e traz as verdades do Pai para que eles venham conhecê-la e assim ser ministrada para aquele povo. Então o Espírito do Senhor, o Espírito de revelação, é aquele que traz as boas novas àquele povo no Antigo Testamento. Além de ele estar agindo como anjo do Senhor e como um espírito de sabedoria, ou espírito de revelação, ele também atua com tipologias no governo da vida do homem. Ele quem escreve a nossa história, é ele quem governa como caminharemos, ele quem governa tudo que fazemos. E nisso, no meio da história, você vê tipologias de Cristo, apontamentos do Cristo, apontamentos da passagem de Deus, o que Deus acha do seu povo, o que Deus deseja do seu povo na história do homem. Você vê isso ali em Abraão também, quando ele leva o seu filho para ser sacrificado. Ali você vê apontamento do filho único de Abraão com o unigênito de Deus, que é levado para ser sacrificado. No momento que ele chega ao topo do monte, ali ergue o altar e coloca seu filho para ser imolado, e o Senhor traz um novo cordeiro para ele, dizendo que não é necessário aplacar, completar essa ação sobre o seu filho. Ele está apontando o seguinte: o seu filho não é digno de morrer, o seu filho não é digno de estar pagando esta punição. Porém, eu encaminharei o verdadeiro cordeiro. Este cordeiro aponta também para Cristo, como aquele que é o cordeiro perfeito e dado por Deus. Então, nós vemos várias vezes isso acontecendo. Você vê isso também na vida dos profetas, que vivem exatamente aquilo que Deus quer pregar para o seu povo. Casamento com prostitutas, dizendo que o seu povo é uma prostituta. O homem comendo fezes, porque fala que o homem está fazendo coisas erradas e assim o Senhor se indigna do seu povo. Tudo isso são apontamentos para o Cristo e aquilo que Deus faz na história da humanidade. Então são tipologias que apontam aquilo que Deus deseja do seu povo e aquilo que Cristo é. Em todo o tempo Cristo se revela e revela a sua sabedoria ao seu povo. Seja no Antigo e agora seja no Novo. No Novo Testamento ele é a palavra encarnada. Você vai ver isso lá em João 1,18. Lá em João 1,18 está escrito dessa forma. Abram lá e leiam comigo, por favor. João 1,18 diz o seguinte: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Nós só vemos Deus, só entendemos quem Ele é, através daquilo que Cristo faz e revela sobre esse Deus. É Ele quem nos revela ao Pai. É Ele quem aponta quem Deus é. Em um dado momento, Cristo fala assim para os seus discípulos: vocês não conhecem o Pai? Vocês não andam comigo? Como vocês dizem que não conhecem o Pai? Ele é o próprio Pai. Lá em Deuteronômio 18:15 diz que haveria um profeta que seria igual ao Senhor. E esse profeta que é igual ao Senhor é a própria palavra encarnada, que é o Cristo. É Ele que é igual a Deus, e quando nós vemos Cristo Jesus, entendemos quem é Deus. Aqui, ele no Novo Testamento, ele nos ensina através dos seus sermões, da sua palavra,
e através de milagres. Nós vemos os seus prodígios e milagres e dizem a respeito de um Deus que é poderoso, um Deus que transmite as suas verdades. Após isso, quando ele é elevado aos altos dos céus, ele diz: eu irei, porém vos deixarei o Consolador. Esse Consolador, ele continua entre nós e trazendo essas verdades por meio dele. Cristo é aquele que intercede por nós e nos deixa o Consolador. Ele quem nos deixa é aquele que vai nos trazer as verdades. E aí, este Consolador, o Espírito Santo do Senhor, ele inspira os apóstolos e dá instruções àqueles que vão trazer e vão ministrar por parte de Deus. É o Consolador que nos dá o entendimento daquilo que é de Deus, e assim nós somos habilitados para falar para vocês sobre as verdades espirituais que estão contidas dentro da Bíblia do Senhor. Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele nos habilita para tal. Ele instrui também cada um dos crentes individualmente para que venha ter uma caminhada de santificação diante desse Deus. Mas nós entendemos o que seria um profeta. Profeta é todo aquele que traz uma mensagem da parte de Deus. E Cristo, ele é o profeta, a verdade, a palavra encarnada. Ele é o profeta que vem da parte de Deus, que é igual a Deus. E esse profeta nos traz uma mensagem. E qual é esta mensagem que ele nos traz? Ele nos traz a verdade que o homem pecou. E esse homem, quando ele pecou, ele se separa desse Deus. Ele não está mais em comunhão com esse Deus. O homem, quando ele pecou, ele passa a estar morto espiritualmente. Esse homem agora ele é levado a morrer. E posterior ele passará pela segunda morte, que é o inferno. E quando ele fala sobre morte espiritual, ele não está falando simplesmente sobre o fato de você agora não ter capacidade de adorar esse Deus. De você não ter capacidade de entender quem é esse Deus. Mas ele também está entrando numa situação, está dizendo que você agora está em estado de rebelião com este Deus. Ele está dizendo que o homem agora, ele deve a Deus um ato de reparação. Nós aqui podemos entender que o homem está em rebelião com este Deus, porque ele infringe a sua lei. Ele está agora diante do tribunal de Deus, porque ele infringiu a lei do Senhor. Ele está dizendo que estamos em litígio, separação com este Deus. E é necessário que haja um ato de reparação, um ato de reconciliação. É necessário que o homem se reconcilie com esse Deus. Mas aí Cristo nos traz essa mensagem. Porém, ele nos diz outra coisa. Que esse Deus, que é a parte ofendida, promove uma ação de paz para aquele que é o ofensor, que somos nós, eu e você. Nós que pecamos contra esse Deus agora, recebemos a partir de Cristo Jesus uma mensagem de reconciliação. A mensagem então que Cristo traz é que o homem é pecador, é que o homem está morto em seu delito e pecado, e que o homem está em uma ação contra Deus. Aliás, Deus está com uma ação contra o homem. E esta ação, Deus promove aquele que o representa, o Cristo Jesus. E este que o representa se oferece como parte de pacificação entre esse Deus, que está irado com aquele que quebrou a sua lei, aquele que é o justo juiz, aquele que é a parte ofendida, e assim ele entra como aquele que vai trazer a paz entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Então entramos na segunda parte, aonde nós poderemos falar sobre a justificação. O segundo ofício de Cristo
é a justificação do homem. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma definição de Erickson sobre os atributos e ofícios de Cristo Jesus. Ele diz da seguinte forma: como profeta, Jesus revela o Pai e a verdade celestial. Que verdade celestial é essa? Que o homem pecou e assim ele merece o castigo. Porém, Cristo veio como pacificador. Como rei, Jesus governa soberanamente sobre o universo. E como sacerdote, ele torna possível a nossa salvação. E aqui nós vemos no atributo, no ofício de Cristo como justiça ou como justificação, ele agindo como sacerdote. Ele não está mais agindo como profeta, mas sim como sacerdote do seu povo. E aqui, desta forma, nós vemos o sacerdócio de Cristo como uma causa para que no perdão de Deus seja aplacada na justiça em Cristo Jesus. Primeira coisa que nós devemos entender aqui, sobre a justificação em Cristo Jesus, sobre o ofício da justiça em Cristo. A primeira coisa é que o homem caiu e se afastou de Deus e ficou devendo uma reparação a este Deus. Nós vemos isso muito bem lá em Romanos 3, 23, que está escrito dessa forma: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. A justiça do homem é feito trapo de imundícia, um trapo sujo, um trapo aonde carrega sangue de morte, um sangue que não há vida. E aí Deus compara a justiça do homem com isso. Se a nossa justiça é uma justiça caída, se a nossa justiça é uma justiça imunda, logo a nossa justiça não pode ser equivalente com a justiça de Deus. Ela não repara aquilo que fizemos contra esse Deus. Nosso Deus é um Deus eterno. Logo, tudo aquilo que é feito para este Deus é um Deus eterno. Logo, o nosso pecado é uma ofensa eterna. Então, é necessário que haja uma reparação eterna. Nós não temos condições alguma de fazer uma reparação eterna. Nós não temos condições de promover um ato que seja eterno. Só Deus pode fazer algo que é eterno, porque Ele é Deus. E Ele é eterno. E assim Deus, Ele traz o seu Filho, que é Deus e é eterno, para fazer essa apaciguação, para cumprir este ato que é eterno, que nós não temos condições alguma de realizar. Dessa forma, nós vimos então que nós somos incapazes de fazer isto, que Deus é aquele que promove a justiça. E Ele promove a justiça no seu próprio Filho, que é eterno e é Deus. Mas nós podemos pensar que isso é injusto, porque nós que somos pecadores, como que Ele vai aplacar sua justiça em um Deus puro, santo, que não houve dolo? Isso não é justo. E aí, dessa forma, eu quero trazer uma terceira verdade dentro disso para vocês. A terceira verdade é que Cristo é a justiça e o amor de Deus. E dessa forma, Ele se entrega com forma de amor e benfeitoria para aquele que não tem condições de pagar o seu pecado. E é justiça porque é nele imputada a justiça. Mas isso para nós seria injusto. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que aqui esse Cristo oferece para pagar o valor da nossa punição. E aqui ele se coloca como expiação vicária. O que quer dizer expiação? Expiação é pagar o dolo. Expiação é pagar a pena. Vicário quer dizer aquele que é em um lugar do outro,
é substituto. Então, Cristo é a pagação do nosso pecado, substituindo a nós. Aqui, eu gostaria de trazer para vocês, dentro dessa expiação vicária, alguns entendimentos para que a gente venha entender como isso ocorre. Berkoff, ele diz que essa expiação vicária, ela se chama ipso facto para a lei. Na lei, na parte judicial, na parte legal, isso se chama ipso facto, pelo próprio fato. E pelo próprio fato, ele está querendo dizer aqui que para isso acontecer, primeira coisa que tem que se vista na legislação, se o legislador deve aceitar este fato. Ele vai aceitar ou não que outra pessoa se apresente como benfeitor em detrimento de outra. Caso o legislador não aceite, este ipso facto não pode acontecer. A segunda coisa que ele nos traz é que só pode ser culpada, só pode a parte culpada cumprir a pena. Se caso a parte culpada não puder cumprir com esta pena, ele não tiver condições de cumprir a penalidade máxima, para ser justo, aquele que vai cumprir no lugar dela deve ter condições para tal. Para aquele que é da parte ofendida, aquele que tem a parte ofendida, ter justiça, igual modo, àquele que vai pagar a punição. Ou seja, aquele que não pode, tem aquele outro que pode, porém ele se diz desejoso de cumprir no lugar deste que não pode. Ou seja, eu não sou capaz, porém tem outro que está no meu lugar, que quer entrar no meu lugar e é capaz de cumprir a minha punição. E é isso que Cristo se oferece. O homem não consegue pagar sua punição por si só. Então eu me apresento no lugar dele. Outra coisa que Berkoff traz é que essa transferência ela não pode afetar terceiros. Eu não posso ter um terceiro, uma pessoa, eu, que estou me colocando no lugar de outra pessoa, não posso ter outra pessoa que dependa de mim. Eu não posso ter uma pessoa que vá sofrer danos pela minha perda. Não pode ter uma outra pessoa que vá sofrer pela punição ao qual eu estou pagando. Esta punição tem que recair simplesmente sobre mim, mas ninguém. Ninguém pode ser punido juntamente comigo. Outra coisa que Berkoff nos traz também, que a pessoa ao qual foi absolvida, ela deve ter consciência de que ele está liberto de pagar a punição, porém tem outro que sofre a punição no seu lugar. Ele está dizendo o seguinte: você está livre, porém você tem que ter consciência que você é culpado. Então, nós podemos ver isso muito bem claro na vida de Cristo Jesus. Lá em João 3,16 nós vemos que Cristo é aquele quem Deus enviou, porque muito nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. O legislador, o governador de todas as coisas, o Senhor todo soberano, aquele que pertence, que é o proprietário da terra e de tudo que há nela, aquele que governa nossas vidas, aquele que governa todas as coisas, aquele que é o justo juiz, que é o legislador de todas as coisas, ele concorda e ele aceita que haja um substituto. É ele quem envia Cristo Jesus. É ele quem dá esse Cristo para cumprir aquilo que é meu, que é seu. A segunda parte, que o culpado não tem condições para pagar. Nós já vimos ali em Romanos que o homem pecou. E ele carece ele carece da graça de Deus. Todo homem pecou. Nós que precisamos da graça de Deus. Nós necessitamos que Deus intervenha na nossa vida. Nós também sabemos que Cristo Jesus, ele não vai levar outros a ser punidos juntamente com ele.
pois o Pai o enviou, e ele enviou de bom grado, está escrito, agradou-lhe em moê-lo. Cristo, ele foi entregado e Deus se agrada em trazer a punição sobre o próprio Cristo. Aquele que poderia sofrer pela dor da punição, ele se agrada em moer seu próprio filho. Nós recebemos o benefício da sua morte. Logo, não há nenhuma parte que sofra juntamente com Cristo sobre a sua punição. Nós também temos que entender que quando Cristo ele vai ser entregue, na última ceia ele faz o quê? Institui a ceia. Lá em Lucas 22, 19 e 20, ele começa a instituir a ceia, para que nós venhamos sempre lembrar que nós somos culpados daquilo que ele está sofrendo. Ele ali aponta a nossa culpa sobre a sua punição. Nós devemos sempre estar relembrando aquilo que Cristo sofreu. Por quê? Porque nós somos pecadores. E aquele dali deveria ser a nossa punição. Porém, Cristo sofre em nosso lugar. E Ele manda que nós seremos para lembrar disto. Então, todas essas partes, todas as questões para que Cristo seja a nossa expiação vicária foi cumprida em Cristo Jesus. Então, Ele é o único que pode nos reconciliar com Deus através da sua morte. Ele é quem nos reconcilia com Deus no ato legal e judicial. É Ele que nos reconcilia com Deus porque Ele é o intermediário entre Deus e o homem. Então, não há nada que possamos fazer. Somente Cristo Jesus é aquele quem é nosso reconciliador. E assim, nós vamos para o terceiro ofício de Cristo, que é a santificação. A santificação, ela está falando sobre a descontaminação do coração do homem morto, que tem o seu coração morto em delitos e pecados. A santificação é o ato de regenerar. Lá em João 3, versículo 3, Cristo conversando ali com Nicodemos, ele trata sobre o nascer de novo. É necessário que o homem nasça novamente. Ele nasça de novo. Ele está falando sobre essa regeneração, sobre essa santificação. O homem, ele deve ser santificado. E o nosso coração, ele é santificado porque o sangue de Jesus é poderoso para lavar-nos de todo o pecado. Somente através do sangue de Cristo Jesus, nós somos purificados. Somente através do sangue de Jesus que nós temos a santificação. Lá em Ezequiel 36, versículo 26 e 28, fala sobre a transformação de espírito, do coração de pedra em um coração de carne. Nosso coração estava morto em nossos delitos e pecados. Porém, em Cristo Jesus, esse coração petrificado, morto, é transformado em coração de carne. Começa a haver vida neste coração. No sangue de Cristo Jesus, ele traz vida ao nosso coração morto. Em Cristo Jesus, esse coração que é morto e frio, que é petrificado, agora ele tem vida, e vida com abundância. Esse coração, ele agora é santificado em Cristo. Lá em João 14, 15, ele diz que ele iria, porém, rogaria ao Pai, e ele vos deixaria o Consolador. Ele roga para que nós venhamos ter o Consolador. E é o Consolador quem nos santifica. É o Consolador quem converte o nosso coração que está morto em delito em um coração vivo. É esse Espírito Santo, esse Consolador, que nos faz nascer de novo, nos faz ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Por meio do seu sangue, nós fomos lavados e redimidos em Cristo Jesus. Por meio do seu sangue, recebemos perdão.
E agora, quarto e último ofício de Cristo Jesus está na redenção. A redenção é a conclusão da obra salvadora em Cristo Jesus. E é a conclusão da obra sacerdotal de Cristo. É nesta redenção em que, na segunda vinda, veremos de forma clara e direta ao Deus Pai. É na sua redenção, na volta de Cristo Jesus, que nós teremos livre acesso a Deus, livre desse corpo contaminado, livre desse corpo carregado de imundícia. Paulo já dizia: quem me livrará do corpo desta morte? Eu tenho um novo coração, porém meu corpo milita contra o espírito milita contra o meu corpo. Quem me livrará desse corpo? E ele responde: graça dou a Cristo Jesus. Graça devemos dar a Cristo Jesus, porque no momento em que ele vier e nós formos assuntos aos céus, nós teremos um corpo glorificado. Voltaremos ao original, aquilo que está lá no Jardim do Éden. Um homem tendo livre acesso a Deus. O homem vendo ele face a face. O homem ceando e comendo juntamente com ele. O homem sentado à destra do Pai. Isso só se dá na conclusão da obra de salvação de Cristo Jesus. Isso só se dá lá no juízo final, aonde todos aqueles que são de Deus estarão juntamente com Ele. Aqueles que são de Deus não participarão da segunda morte. Aqueles que são de Deus terão o seu corpo glorificado e assentado juntamente com o Pai na destra. Desta forma, ele conclui no versículo 31 dizendo da seguinte forma. Ele conclui dizendo: aquele que se gloria-se no Senhor. Gloria-se no Senhor. Se você for parar e prestar atenção aqui, ele está dizendo no texto de Jeremias. Lá em Jeremias 9, 23, versículo 24, está escrito da seguinte forma. Está escrito da seguinte forma. Peço que os irmãos estejam lendo juntamente comigo. Assim diz o Senhor: não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, faço juízo, faço justiça na terra, porque estas coisas me agradam, diz o Senhor. Então, Paulo, ele conclui aqui, trazendo essas verdades que Jeremias fala ali no capítulo 9, 23 e 24. Ele traz aqui a você o seguinte: assim, você se glorie em Cristo Jesus, porque Ele é a sabedoria. Ele é aquele que nos traz o benefício da justiça. Ele é aquele que nos dá uma nova vida. E Ele é que nos dá uma redenção. Então, meus irmãos, deixo para vocês agora esta mensagem. E concluo trazendo essas 4 aplicações para vocês. Primeira aplicação. Recebemos o conhecimento de Deus por intermédio de Cristo Jesus. É Ele quem nos faz saber de todas as coisas. É Ele quem nos traz as verdades espirituais. Segunda aplicação. Recebemos o benefício de justiça na justificação em Cristo Jesus e através do seu amor. Porque não há amor maior do que este, aquele que dê a vida por outra pessoa. Então, no amor de Deus e no juízo aplacado em Cristo Jesus, recebemos justificação. Terceiro, recebemos uma nova vida e um novo coração. Como está escrito lá em Jeremias. Nos transformou o coração de pedra em um coração de carne. Nós agora conseguimos entender as verdades espirituais. Nós recebemos um espírito
Espírito Santo, aquele que nos consola, o Consolador, aquele que nos traz as verdades salvíficas, aquele que nos abre o entendimento. Quarto, recebemos redenção. E assim um dia retornaremos ao seio do Pai. Nos assentaremos na mansão celestial. Estaremos em uma nova terra. Estaremos juntamente com Ele face a face. Agora conseguiremos ver Ele por completo e conversaremos com Ele face a face. Isso tudo em Cristo Jesus. Então, não nos gloriemos em nossos conhecimentos, não nos gloriemos porque somos salvos, e nem nos gloriemos porque um dia moraremos nas mansões celestiais, mas nos gloriemos porque recebemos tudo isso da parte de Jesus Cristo. Amém. Oremos, meus amados irmãos. Pai amado, Pai querido, graça te damos, porque em Ti recebemos a consolação, porque em Ti recebemos a sabedoria de quem Tu és, em Ti recebemos a sabedoria de quem somos. Necessitados da Tua graça, conseguimos observar e entender que somente em Cristo Jesus obtemos salvação. Sabemos que somente em Cristo Jesus não participaremos da segunda morte. Sabemos que somente em Cristo Jesus haverá vida e vida com abundância. Nós entendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Pai, graça te damos pelo Espírito Santo, que nos habilita a conhecer essas verdades. Graça te damos porque em Cristo Jesus nós conseguimos a sabedoria. E por intermédio dele, Pai, temos graças e paz aqui contigo, Pai. E assim um dia nos assentaremos ao seu lado. E assim nos regozijaremos e cearemos juntamente contigo, Pai. Assim te oramos, desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.